Você já parou para pensar que a coisa que mais pode estar te fazendo mal talvez esteja no seu próprio prato? Açúcar demais no sangue parece algo pequeno, sem importância, e muita gente só descobre o estrago que ele causa quando já é tarde. Porque a verdade é que o açúcar alto não avisa, ele age em silêncio. E quando você sente, ele já causou um estrago imenso por dentro. Muita gente boa, gente trabalhadora, pai, mãe, avó, gente que criou família inteira, hoje está acamada, cega ou amputada. Simplesmente porque o corpo foi gritando em silêncio e ninguém escutou. E não é exagero. Você sabia que o diabetes é a principal causa de cegueira irreversível em pessoas acima dos 60 anos? Que ele é o vilão por trás de mais de 70% das amputações no Brasil? Que ele destrói os rins, enfraquece o coração e acelera o esquecimento? Sim, o açúcar no sangue em excesso pode roubar sua lucidez, sua autonomia e até seu direito de envelhecer com dignidade. Mas respira fundo agora, porque aqui também começa uma nova esperança. Você não precisa viver com medo, nem depender só de remédio. O seu corpo tem poder de reagir. E um dos caminhos mais poderosos para isso começa na cozinha, com alimentos que a natureza criou com sabedoria e que a ciência moderna hoje reconhece como verdadeiros aliados no controle do açúcar. Hoje eu vou te mostrar 7 alimentos que ajudam a eliminar o excesso de açúcar do sangue em poucos dias, de forma natural, segura e acessível. Alimentos que você encontra na feira, no mercado e até na sua horta. E o melhor, alimentos que nutrem, curam e devolvem o equilíbrio ao seu corpo sem efeitos colaterais. Este vídeo é especial para quem já foi diagnosticado com diabetes ou pré-diabetes, mas também para quem quer evitar essa doença, cuidar da memória, proteger os olhos, o coração e os rins. Você vai entender, passo a passo, por que esses alimentos funcionam, como usar, em que horário e com que frequência. E se você está cansado de ouvir conselhos frios, difíceis de seguir, aqui é diferente. Aqui você vai se sentir cuidado, porque eu estou aqui como se estivesse cuidando da minha mãe, ou do meu pai, ou de você, que merece viver com saúde, lucidez e amor. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você ama. E responde aqui nos comentários. Qual é o seu maior desafio no controle do açúcar no sangue? Você já sentiu os efeitos da diabetes no seu corpo ou na sua família? Vamos começar. Porque cada dia com menos açúcar no sangue é um dia a mais com vida de verdade. Número 1. Linhaça. Pouca gente dá bola para ela. É pequena, leve, barata e muitas vezes passa despercebida nas prateleiras. Mas a verdade é que a linhaça tem um poder escondido que pode transformar a saúde de quem luta contra o açúcar alto no sangue. Pesquisas mostram que o consumo diário de linhaça ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue, especialmente depois das refeições. E isso acontece porque ela é riquíssima em fibras solúveis, aquelas que se transformam em uma espécie de gel dentro do intestino e atrasam a absorção do açúcar. Isso significa menos picos de glicemia, menos exigência sobre o pâncreas e mais estabilidade ao longo do dia. Mas a linhaça não para por aí. Ela também é rica em ômega 3, uma gordura boa que ajuda a reduzir a inflamação no corpo. E se tem uma coisa que piora a diabetes, é justamente a inflamação crônica. Aquela inflamação silenciosa que ataca o fígado, os vasos sanguíneos, o coração e até o cérebro. Ou seja, com um alimento tão simples, você está cuidando não só da glicemia, mas de todo o sistema que o diabetes costuma afetar. E o melhor, é fácil incluir a linhaça no dia a dia, mesmo para quem tem dificuldade para cozinhar ou não tem muito apetite. Basta triturar uma colher de sopa de linhaça dourada no liquidificador ou moedor de café. Sim, ela precisa ser moída para liberar os nutrientes e adicionar no seu café da manhã. Pode ser no iogurte natural, na fruta amassada, no mingau, no suco ou até por cima do arroz com feijão.
O importante é consumir todos os dias, porque o efeito da linhaça é cumulativo. Não adianta usar uma vez e esperar milagre, mas, com constância, os resultados chegam. Dona Cida, de 72 anos, de Belo Horizonte, me contou que começou a usar linhaça todos os dias na vitamina de banana. Em menos de 3 semanas, o açúcar no sangue, que vivia nas alturas, começou a estabilizar. E o mais curioso, ela disse que passou a se sentir mais leve, com menos fome e até com a cabeça mais clara. Coincidência? Talvez. Mas a ciência confirma o que ela sentiu. Se você ainda não experimentou, comece devagar. Uma colher de sobremesa por dia já ajuda. Depois, vá aumentando. Seu intestino vai agradecer, seu sangue vai agradecer e, principalmente, seus olhos, seu coração e sua mente vão sentir o alívio. Porque, como diziam os antigos, da terra vem o remédio. E, neste caso, ele vem em forma de semente. Número 2. Berinjela. Muita gente torce o nariz para ela. Diz que é amarga, que é esquisita, que não sabe como preparar. Mas o que quase ninguém sabe é que a berinjela tem um poder impressionante de limpar o sangue, principalmente quando o assunto é o excesso de açúcar. Esse vegetal roxo, que muita gente ignora nas feiras, tem compostos chamados antocianinas. O nome pode parecer complicado, mas o efeito é simples de entender. As antocianinas ajudam a reduzir a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Elas também protegem os vasos sanguíneos, melhoram a circulação e aliviam o esforço do coração. Além disso, a berinjela é extremamente rica em fibras. E como falamos no capítulo anterior, as fibras funcionam como uma esponja no intestino. Elas seguram o açúcar, evitam picos de glicemia e deixam a absorção mais lenta e equilibrada. Para quem tem diabetes ou pré-diabetes, isso é ouro puro. Mas talvez o maior segredo da berinjela esteja na sua capacidade de baixar a resistência à insulina. Quando o corpo resiste à ação da insulina, o açúcar se acumula no sangue. E aí vem o problema. A berinjela ajuda o organismo a responder melhor à insulina, facilitando a entrada do açúcar nas células, onde ele deve estar, e não vagando pela corrente sanguínea como uma bomba relógio. E sabe o que é mais incrível? Uma preparação muito simples, que tem transformado a rotina de muitos idosos. A água de berinjela. Basta cortar meia berinjela em rodelas finas, deixar de molho em 1 litro de água filtrada durante a noite e tomar essa água em jejum, pela manhã. Não é mágica, é nutrição com propósito, e os resultados podem surpreender. Dona Teresa, 68 anos, moradora de Campinas, me contou que depois de começar a tomar a água de berinjela todas as manhãs, os níveis de glicose começaram a cair aos poucos. Ela fazia o exame de dedo em casa e notava. Em 1 semana, o número já era outro. Em 1 mês, ela sentia mais disposição, menos sede, menos vontade de ir ao banheiro à noite. É claro que não é só a berinjela que faz o milagre. É um conjunto de cuidados. Mas quando você inclui um alimento funcional desses na rotina, está ajudando o seu corpo a reagir. Está dizendo para ele, eu estou com você. Vamos lutar juntos. Se você ainda não tem o hábito, tente incluir a berinjela no almoço ou jantar. Refogada, assada, no forno ou até como base de patê. E se o gosto for difícil no começo, vá com calma. O paladar também se educa, e o corpo, quando é bem cuidado, responde com gratidão. Número 3. Cúrcuma. Ela tem a cor do sol, o sabor da terra e um poder que poucos conhecem de verdade. Estamos falando da cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, uma raiz dourada que pode ser o maior presente da natureza para quem vive em guerra com o açúcar alto. O que torna a cúrcuma tão especial é uma substância chamada curcumina. Mas não se preocupe com o nome difícil. O importante é entender o que ela faz. A curcumina é um potente anti-inflamatório natural. E por que isso é tão importante para quem tem diabetes? Porque um dos maiores sabotadores do pâncreas, o órgão responsável por produzir a insulina, é a inflamação crônica. Essa inflamação
muitas vezes silenciosa, vai desgastando o pâncreas, atrapalhando o trabalho da insulina e contribuindo diretamente para o aumento da glicose no sangue. É como se seu pâncreas estivesse tentando apagar um incêndio com um balde furado. Ele se esforça, mas não consegue dar conta. E é aí que a cúrcuma entra. Ela ajuda a acalmar esse fogo interno, restaurando a capacidade do corpo de controlar melhor o açúcar. Mas atenção! A curcumina sozinha tem baixa absorção. Para que o corpo aproveite melhor seus benefícios, ela precisa ser combinada com um pouquinho de pimenta do reino. Isso mesmo. Um toque de pimenta ativa a absorção da curcumina em até 2000%. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Você pode usar a cúrcuma em pó no arroz, no feijão, nas sopas, no frango ou até no ovo mexido. Uma pitada por refeição já traz benefícios. Outra forma poderosa é o famoso leite dourado. Uma bebida feita com leite vegetal, cúrcuma, pimenta do reino, gengibre e canela. Tomado à noite, ele ajuda a desinflamar o corpo inteiro, melhora o sono e traz um conforto difícil de explicar. Seu Antônio, 70 anos, de Recife, me escreveu contando que começou a usar cúrcuma todos os dias na comida. Ele sempre foi resistente a mudanças, mas depois que o médico alertou que sua glicose estava chegando a 300, resolveu tentar. 3 meses depois, os exames mostraram algo que ele não via havia anos: controle. Não total, mas real. E segundo ele, com um detalhe extra: menos dores nas articulações e mais disposição para caminhar. A cúrcuma não é um milagre, mas ela é parte de um milagre maior, que começa quando a gente decide se cuidar com carinho, com paciência e com o que a terra tem de melhor. Se você ainda não usa cúrcuma, experimente, mas vá com calma. Comece com meia colher de café por dia. Observe como seu corpo reage. E lembre-se, saúde de verdade é construída aos poucos, com escolhas feitas no amor e não no medo. Número 4. Ora pro nobis. Se tem uma planta que carrega sabedoria popular no nome e força medicinal nas folhas, essa planta é a Ora pro nobis. Antigamente era conhecida como carne de pobre, porque alimentava famílias inteiras no interior de Minas e Goiás. Hoje, os estudos modernos confirmam o que nossas avós já sabiam. Essa folha verde pode ser uma aliada poderosa no controle do açúcar no sangue. O segredo da Ora pro nobis está na sua composição. Ela é extremamente rica em fibras, proteínas vegetais e minerais como ferro, cálcio e magnésio. Mas o que interessa para quem luta contra o diabetes é o seguinte: a fibra dessa planta ajuda a estabilizar a glicemia, protegendo os rins e evitando os temidos picos de açúcar após as refeições. Você pode até não sentir agora, mas os rins sofrem em silêncio quando a glicose está descontrolada. São eles que filtram o sangue e, quando sobrecarregados pelo excesso de açúcar, começam a falhar. Muita gente só descobre a insuficiência renal quando já está em estágio avançado. A Ora pro nobis, com seu efeito protetor e anti-inflamatório, é como uma bênção da natureza para esse órgão tão essencial. Além disso, ela é uma das poucas folhas que contém proteína de alta qualidade, o que ajuda a manter a massa muscular, algo precioso na terceira idade, especialmente quando há perda de força ou dificuldade para se movimentar. Lembre-se, quanto mais músculo ativo, melhor o corpo aproveita a insulina e menor é o risco de glicose alta. E tem mais. A Ora pro nobis é extremamente fácil de cultivar. Se você tem um cantinho de terra ou um vaso em casa, pode plantar e colher o ano inteiro. É resistente, não exige muitos cuidados e ainda enfeita o quintal com suas flores amarelas. No prato, ela pode ser refogada como couve, usada em omeletes, sopas, caldos, panquecas e até sucos verdes. O sabor é suave e, com o preparo certo, agrada até os mais exigentes. Dona Emília, de 74 anos, moradora de Lavras, no sul de Minas, aprendeu a usar Ora pro nobis com uma vizinha. Ela conta que começou a comer a folha no almoço, 3 vezes por semana, e que, em pouco tempo, percebeu a glicemia mais controlada e menos inchaço nas pernas.
O mais bonito, ela mesma plantou a muda no quintal. Hoje colhe, prepara e ainda oferece aos vizinhos. Um gesto simples, mas que mostra como o cuidado com a saúde também pode ser um ato de amor comunitário. Se você nunca ouviu falar da Ora Pro Nobis, guarde esse nome com carinho. Ela pode parecer simples, mas carrega a força de uma geração que aprendeu a curar com o que tinha nas mãos. E você também pode, com fé, com informação e com escolhas certas, feitas todos os dias. Número 5. Chá de canela com cravo. Há algo de mágico no ritual de preparar um chá. É como se o tempo parasse por alguns minutos para cuidar da alma e do corpo ao mesmo tempo. E quando o chá que você escolhe tem poder de equilibrar o açúcar no sangue, proteger os olhos e aquecer o coração, ele se transforma em um verdadeiro remédio natural. Estamos falando da combinação de canela com cravo. 2 ingredientes comuns, baratos, perfumados e carregados de benefícios para quem convive com o diabetes. A canela é talvez uma das especiarias mais estudadas pela ciência quando o assunto é controle glicêmico. Ela contém compostos bioativos que imitam a ação da insulina, ajudando o açúcar a sair da corrente sanguínea e entrar nas células com mais facilidade. Isso significa menos glicose circulando no sangue e mais energia sendo usada pelas células do corpo. Além disso, a canela melhora a sensibilidade à insulina, o que é essencial para quem tem resistência insulínica, uma das raízes mais profundas do diabetes tipo 2. Já o cravo da Índia entra com outro papel fundamental. Ele tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a proteger os pequenos vasos sanguíneos, especialmente os que alimentam os olhos e os rins. É por isso que o chá de canela com cravo é tão indicado para prevenir complicações da diabetes, como a retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, e os danos renais, que podem evoluir para a temida diálise. E o preparo é simples. Ferva meio litro de água com uma colher de chá de canela em pau e 5 cravos da Índia. Deixe ferver por 3 a 5 minutos. Desligue o fogo e abafe com uma tampa por mais 5 minutos. Beba morno ao longo do dia, sem açúcar, de preferência entre as refeições. Se quiser um toque extra de sabor e benefício, pode adicionar uma rodela fina de gengibre. Mas aqui vai um alerta. Quem toma medicamentos para controlar o açúcar precisa observar a glicemia ao usar o chá com frequência, porque ele realmente ajuda a baixar o açúcar. Se estiver combinando o chá com remédios ou insulina, o ideal é conversar com o médico. O que é natural também precisa ser respeitado. Seu Elias, de 76 anos, morador de Campo Grande, contou que começou a tomar o chá de canela com cravo por causa da esposa, que assistiu a um vídeo na internet. No começo ele resistiu, achava que não faria diferença. Mas com o tempo, notou que estava dormindo melhor, com menos sede à noite e com as taxas mais estáveis nos exames. Hoje, ele prepara o chá toda tarde. Virou um ritual de cuidado e amor entre os dois. Porque, no fundo, não é só sobre o açúcar. É sobre cuidar de si com carinho. É sobre manter os olhos saudáveis para continuar vendo os netos crescerem, os amigos sorrirem, a vida acontecer. Se você sente que precisa de uma ajuda natural para equilibrar o corpo, experimente o chá. Deixe que o calor da canela e o perfume do cravo tragam mais do que saúde. Tragam paz e esperança para seus dias. Número 6. A maçã. Ela está em quase todas as fruteiras do Brasil. É oferecida aos netos, colocada nas lancheiras, servida no café da tarde. A maçã é tão comum que muitos nem imaginam o poder que ela tem, especialmente quando o assunto é controlar o açúcar no sangue. Muita gente com diabetes tem medo de comer frutas, e com razão. Algumas são ricas em frutose e podem elevar a glicemia rapidamente, mas nem todas são vilãs. Algumas, como a maçã, são verdadeiras aliadas na luta contra o descontrole glicêmico. O grande segredo da maçã está em uma substância chamada pectina.
A pectina é uma fibra solúvel que forma um gel no estômago e no intestino, retardando a digestão e, principalmente, a absorção da glicose. Isso evita que o açúcar dos alimentos entre rapidamente na corrente sanguínea e cause picos de glicemia. Além disso, a maçã tem um índice glicêmico considerado baixo, principalmente quando é consumida com a casca. Isso significa que ela libera açúcar de forma lenta e controlada, ajudando o corpo a manter o equilíbrio ao longo do dia. Mas os benefícios não param por aí. A maçã também é rica em antioxidantes, que protegem os vasos sanguíneos e os nervos, estruturas frequentemente prejudicadas pela diabetes. E tem mais: ela favorece a saúde bucal, melhora o funcionamento do intestino e ajuda a manter a saciedade, o que evita beliscar o tempo todo ou exagerar nas refeições. Mas atenção, como tudo na vida, o segredo está na forma e no momento em que se consome. A maçã deve ser comida inteira, com casca, de preferência nos lanches entre as grandes refeições, como no meio da manhã ou no meio da tarde. Evite sucos, porque quando esprememos a fruta, perdemos as fibras e ficamos apenas com o açúcar. É a fibra que faz a mágica. Sem ela, o efeito é oposto. Dona Alzira, de 81 anos, do interior do Paraná, me disse que durante anos deixou de comer fruta com medo de piorar o diabetes. Mas orientada por uma nutricionista da unidade de saúde, voltou a incluir uma maçã por dia, no meio da tarde. Ela contou que parou de sentir tanta fome no jantar, que dorme melhor e que o açúcar no sangue ficou mais comportado. Às vezes, o que a gente mais precisa está ao alcance da mão. Não subestime o poder da simplicidade. Uma maçã por dia pode não parecer grande coisa, mas para um corpo inflamado, cansado e sobrecarregado, ela é como um alívio doce, gentil e eficiente. Inclua a maçã com sabedoria. Mastigue devagar, sinta o gosto, agradeça pela chance de estar cuidando de você. Porque saúde também é isso, pequenos gestos feitos com constância e com amor. Número 7. Grão de bico. À primeira vista, ele pode parecer só mais um grão qualquer. Mas o grão de bico carrega algo raro. A combinação perfeita entre proteína vegetal, fibras solúveis e carboidratos de baixo índice glicêmico. Ou seja, é o tipo de alimento que sacia, nutre e ainda ajuda a baixar o açúcar no sangue. Vamos começar pelo índice glicêmico. Diferente de muitos alimentos ricos em carboidratos, o grão de bico libera glicose no sangue de forma lenta e gradual. Isso significa que ele não provoca picos de açúcar, e sim uma energia estável, que o corpo aproveita com calma e sem desespero. Outro ponto importante é a presença de fibras solúveis, que ajudam a controlar a velocidade com que os outros alimentos são digeridos. Ao incluir o grão de bico no almoço ou no jantar, você está protegendo o seu corpo da carga glicêmica da refeição inteira. É como se ele segurasse o açúcar no caminho e dissesse: "Calma, vamos com calma." Além disso, o grão de bico é rico em triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. E isso é muito importante para quem convive com o diabetes, porque o descontrole da glicose costuma vir acompanhado de ansiedade, irritabilidade e até tristeza. Comer bem também é cuidar da mente. E tem mais. Por ser uma boa fonte de proteína vegetal, o grão de bico ajuda a manter a massa muscular. E como já falamos, mais músculo significa melhor resposta à insulina. Isso é crucial na terceira idade, quando a perda de massa magra se acelera e o risco de quedas e fragilidade aumenta. Você pode consumir o grão de bico de várias formas: cozido e temperado como salada, no lugar do arroz; refogado com cebola e alho, como acompanhamento; batido no liquidificador com azeite, limão e tahine, como patê; ou até no preparo de bolinhos assados, ótimos para substituir lanches industrializados. É importante lembrar de deixar o grão de bico de molho por pelo menos 8 horas antes de cozinhar. Isso ajuda a eliminar substâncias que dificultam a digestão e melhora a absorção dos nutrientes. E se quiser ganhar tempo,
pode cozinhar uma boa quantidade e congelar em porções pequenas. Dona Elvira, 66 anos, de São José dos Campos, me contou que começou a substituir o pão da noite por uma salada morna de grão de bico com legumes. No começo achou estranho, mas com o tempo se acostumou e hoje se sente mais saciada, com menos episódios de hiperglicemia e mais energia ao acordar. Segundo ela, foi o grão que me deu força para mudar. Talvez o mais bonito no grão de bico seja isso. Ele alimenta de verdade, sem exageros, sem armadilhas. Ele cuida do corpo, da mente e até do bolso, porque é barato, rende muito e combina com tudo. Se você está procurando um alimento para incluir no jantar ou no almoço, que traga saciedade, controle glicêmico e conforto, aposte no grão de bico. Ele pode parecer simples, mas em um corpo cansado de oscilar, ele é um abraço silencioso. Depois de tudo que vimos juntos, uma coisa precisa ficar clara no seu coração. Você não está sozinho nessa caminhada. Controlar o açúcar no sangue não é apenas sobre números em um exame. É sobre liberdade, lucidez e dignidade. É sobre poder levantar da cama com força, caminhar sem medo de cair, enxergar com clareza, lembrar do nome dos netos, saborear a comida sem culpa, viver sem ser prisioneiro de uma doença que, apesar de silenciosa, pode ser enfrentada e vencida, com escolhas diárias e possíveis. Se este vídeo tocou você de alguma forma, curta, comente aqui embaixo como está a sua glicemia, que alimentos você já usa, o que você mais gostou. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você ama. Isso aqui é mais do que informação. É cuidado em forma de palavra.